liebe Leute, wie geht's? Leute, já não esqueça de deixar o like e o dedão pra cima, tá? Hinauf, ok? Curte aí o nosso canal para que a gente possa melhorar, crescer cada vez mais. Hoje nós vamos falar de um assunto bem importante, que é a voz passiva. Nós temos a voz ativa e a voz passiva. E a gente usa muito diariamente, sem perceber, é claro, porque a nossa língua mãe, a gente usa bastante. O que é a voz ativa? A voz ativa é onde o sujeito é o personagem, digamos assim, mais importante da nossa frase. O Paulo conserta o carro. Já na voz passiva, o sujeito não tem importância, ele não aparece na frase e o que tem importância é o que foi feito. O carro está consertado, digamos assim, né? Então, o que interessa é que a coisa foi feita. O dinheiro está depositado, a casa está pintada, coisas assim. Não interessa quem fez, mas o que interessa é que foi feito. Então, esta é a voz passiva. Nós vamos então tratar hoje da voz ativa e voz passiva. Vamos ver aí como é que funciona. Não é difícil, tão difícil como pensam, mas tem as regrinhas. É tipo uma receita que você tem que ir seguindo, ok, pessoal? Então vamos lá. Nummer 1, voz passiva. A diferença entre a voz ativa, active, e a voz passiva, passive, é que na voz ativa a pessoa que executa a ação é mais importante do que o procedimento que foi feito, como eu expliquei para vocês. Então, na voz ativa o mais importante é o sujeito, a pessoa que fez a ação. Na voz passiva, passive, a ação, o procedimento é mais importante do que a pessoa que a executa. Então, na voz passiva fica oculto quem fez a ação. E o que aparece mesmo é a ação que foi feita. A voz passiva, passive, é formada com o verbo auxiliar werden, que é o verbo tornar-se, plus Partizip 2, que é o particípio, aquele que a gente usou lá no perfect, tá? O gemacht, o gekocht, tá? Portanto, existem três formas que estão melhor explicadas a seguir. Então, a voz ativa, né, active, voz ativa ocorre o processo e o sujeito ou autor é mais importante que a ação. Vorgangspassiv, que é a voz passiva que nós vamos tratar, procedimento na voz passiva. Então, também é chamada de Vorgangspassiv. É onde o processo, o procedimento é mais importante que o autor da ação. Verbo auxiliar werden plus particípio. Tá? O werden mais o particípio, para formar a voz passiva no Vorgangspassiv. A outra forma de voz passiva que nós temos é o Zustandspassiv. Também é chamada de Seinpassiv. Por que é chamada assim? Porque ela vai usar sempre o verbo sein, tá? Como auxiliar, e a gente vai ver como é que vai funcionar isso aqui. Então, por ter o verbo ser, estar, sein como verbo auxiliar mais o particípio, ok? Então, sempre vai ser o sein, daí não vai ser mais o werden, que é o auxiliar. Por ter o verbo ser, estar, sein como verbo auxiliar plus particípio é o estado final, ou seja, ocorre depois que a ação foi concluída. E o autor da ação também não tem importância, mas sim o que foi realizado. Então, aqui no Zustandspassiv, a diferença da voz passiva no Vorgangspassiv é que aqui a ação já foi concluída, aqui ela está em andamento, digamos assim, tá? Está abrindo a porta, está consertando alguma coisa, está cozinhando alguma coisa. Aqui já foi concluída, já foi cozida, já foi consertado, já foi feito, ok? Então, esse é o Zustandspassiv, quando já foi concluída a ação. Vorgangspassiv passiert zuerst und Zustandspassiv passiert danach. Então, esse vai acontecer primeiro e esse vai acontecer depois, que já está pronto. Esse enquanto está sendo feito, esse quando já acabou. Beispiele im Präsens, exemplo no presente. Active, na voz ativa.
Die Frau schält den Apfel. Então, nós temos o sujeito, que é a mulher, die Frau, nominativo, sujeito, né, o nosso sujeito, e o acusativo, que é o objeto direto, tá? Então, nós temos um sujeito e um objeto direto. O que vai acontecer? Quando eu mudar para a voz passiva, Vorgangspassiv, zuerst, que vai acontecer primeiro, der Apfel wird geschält. Eu usei o werden como auxiliar e mais o particípio do verbo descascar, que é o schalen, que é o verbo descascar, está aqui no particípio, tá? Então, a maçã é descascada, tá? O que aconteceu? A Frau aqui caiu fora, que é o sujeito, e o meu acusativo, o meu objeto direto vai virar o meu sujeito, ok? Então, isso aqui virou sujeito e a Frau caiu fora. E quem ficou aqui como principal foi o que foi feito, o que fizeram com a maçã, que ela foi descascada. Der Apfel wird von der Frau geschält. Essa aqui é uma variação que você pode colocar aqui. Quem que descascou a maçã? Mas o que vai acontecer? Você vai usar a preposição von. E o von vai pedir sempre, toda a vida, dative. Então, o die Frau vai virar der e você vai falar von der Frau. Se quiser, você coloca. Se não quiser, não precisa. Então, der Apfel wird von der Frau geschält. A maçã é descascada pela mulher. Tem o auxiliar werden, mais o particípio. E aqui, se quiser, coloca que foi a mulher que descascou. No Zustandspassiv, então aqui ela está sendo descascada, né? A mulher está descascando, a ação está sendo feita ainda. No Zustandspassiv, o que acontece depois? Der Apfel ist geschält. A maçã está descascada, tá? Já foi descascada, ação concluída. Ok, pessoal? Caríssimos, esta aula vai ser, como vai ter outra parte, eu vou deixar aqui os verbos que vocês vão usar em todos os casos para formar o Vorgangspassiv, ação, a situação na voz passiva. Então, enquanto a ação está ocorrendo, tá legal? Então, esses verbos aqui, essa conjugação que eu vou mostrar para vocês, é só nesse caso aqui, tá? No Zustandspassiv, que vai ser na outra parte da aula, daí eu explico para vocês como é que funciona. Aqui tá o nosso... como é que se diz, a nossa cronologia dos verbos, né, que vem vindo lá do plusquamperfect, que aconteceu lá antes do pretérito, perfect, present e futur, tá? Então, aqui estão todos os tempos verbais até chegar no futuro. Das Passiv wird mit werden plus Partizip gebildet. A voz passiva é formada com o auxiliar werden mais o particípio. Então, no presente está a conjugação aqui para formar a passive in presence. No presente, eu peguei o verbo beijar, küssen, beijar. Sou beijado, sou beijada. Então, as pessoas, né? Ich werde geküsst. Aqui está o particípio, aqui está o auxiliar werden. Du wirst geküsst, sie, es wird geküsst, wir werden geküsst, ihr werdet geküsst. Sie, que é o plural, ou sie, senhor, senhora, werden geküsst. Aqui do lado, no pretérito, como ficaria? Era beijada. Ich würde geküsst, du wurdest geküsst, sie, es wurde geküsst, wir wurden geküsst, ihr wurdet geküsst, sie wurden geküsst. Então, aqui do presente, werde, wirst, vai virar wurde, wurdest e assim por diante. Passive imperfect, pretérito perfeito. Fui beijado, fui beijada. Ich bin geküsst worden, du bist geküsst worden, sie, es ist geküsst worden, wir sind geküsst worden, ihr seid geküsst worden, sie sind geküsst worden. Passive in plusquamperfect, que é o mais que perfeito, tinha sido beijado, beijada. Ich war, aqui o auxiliar está no presente, aqui está no pretérito, tá? War. Ich war geküsst worden, du warst geküsst worden, sie, es
geküsst worden, wir waren geküsst worden, ihr wart geküsst worden, sie waren geküsst worden. Futur, serei beijado, beijado. Ich werde geküsst werden, du wirst geküsst werden, sie, es wird geküsst werden, wir werden geküsst werden, ihr werdet geküsst werden, sie werden geküsst werden. Por que tanto werden? Porque o werden já é usado para formar o futuro. É o werden e no final vem um verbo no infinitivo para formar o futuro, que a gente ainda não viu, mas vai ver o futuro. E como ele já serve para formar o futuro, para fazer a voz passiva, vai ser usado novamente o werden de novo. Eu estou mostrando isso aqui. O que vocês mais vão usar na voz passiva, na verdade, é o presente, no máximo o pretérito, que você mais ouve e vê escrito e nos jornais, nas revistas, falando também. Então, o que mais vai ser usado mesmo é no presente e no pretérito, caríssimos. Então, não precisa se apavorar. Eu só mostrei esse geralzão aqui dos verbos para vocês saberem todas as formas que tem quando vocês forem formar algum outro tempo verbal ou quando aparecer em algum lugar que vocês viram num livro, em todo caso pode aparecer. Nós vamos ver na outra aula, que tem que dividir, senão fica muito grande, nós vamos ver os exemplos, ok, pessoal? Ok? Kein problema? Keine Panik? Então, não esqueça de deixar teu like. Tschüss, auf Wiedersehen!